Bom dia a todos. Nossa aula ficou como medicamentos antidiabéticos e o uso racional. Eu sou Janice Terezinha Santos, minha parceira de trabalho, que ajudou na construção desse trabalho com pesquisas e as ideias, foi a Mari Ferraz Abrantes, que está aí com vocês também. Conceituando o diabetes. Diabetes é uma síndrome de etiologia múltipla. Ela acontece por vários fatores que são decorrentes da falta de insulina ou da incapacidade dessa insulina produzida em exercer adequadamente os seus efeitos na corrente sanguínea, que é a quebra da glicose e a diminuição dos níveis de glicose, resultando então na resistência insulínica. Caracteriza-se pela presença de uma hiperglicemia crônica, frequentemente ela é acompanhada da dislipidemia, a hipertensão arterial e a disfunção endotelial. Relembrando como acontece a fisiologia ou o metabolismo do açúcar no sangue, a glicose do sangue, vamos então começar bem do início. Aqui nós temos a corrente sanguínea. A corrente sanguínea, ela, a partir do momento que o indivíduo ele ingere o carboidrato, ele vai passar pela boca e existe então a amilase salivar. A amilase, ela quebra esse carboidrato que esse indivíduo ingeriu. Ela fazendo essa quebra, esse carboidrato ele vai diretamente para o estômago. Do estômago, existem ali enzimas específicas que também vão quebrar em partículas menores esses carboidratos. Depois de quebrar esses carboidratos, eles vão diretamente para o intestino delgado, onde ele é absorvido, e o carboidrato, à medida que ele vai se quebrando, ele vai dando entrada em forma de glicose na corrente sanguínea. É importante que a glicose no sangue, se ela está em níveis elevados, ela não fique de maneira crônica, porque o indivíduo, desta forma, ele vai então desenvolver o diabetes. O diabetes, ele conceituado como os níveis, o nível de glicose alterada no sangue. Para ele não ficar em níveis elevados no sangue, a glicose ela precisa entrar em alguma das células. Essas células escolhidas para a glicose entrar são aquelas que nos fornecem energia para que a gente possa ter atividade diária. São as células musculares e também o tecido adiposo, que armazena uma certa quantidade de glicose e tem ali uma reserva de glicose para um momento mais necessário. Porém, para a glicose ela passar por uma membrana celular de uma dessas células, seja musculares ou seja de tecido adiposo, ela vai precisar de duas características, porque ela deve passar de maneira passiva, mas ela precisa ser solvente num lipídio, porque a camada celular ela é feita de lipídio e de proteína, e ela também precisa ser pequena para alcançar essa membrana ou das células musculares ou do tecido adiposo, pois as membranas das duas células, elas são compostas então de uma camada que é chamada de lipoproteica. Para que a glicose entre nessas células, ela vai precisar romper essas barreiras e chegar até o centro da célula. Ela vai ter que ter a ajuda de alguns canais de abertura, que são os canais de proteínas que estão localizados na camada externa dessas células, seja muscular ou seja do tecido adiposo. Para que ela passe por esses canais de proteínas, elas devem ser muito pequenas, essas moléculas de glicose, menos que 0,8 nanômetro de diâmetro, então tem que ser muito pequenininha para ela entrar nessas células musculares ou do tecido adiposo. Como a glicose ela não é solúvel no lipídio, ela não passa para a célula de maneira passiva e ela também não é pequena para passar por esses canais proteicos quando eles se abrem. Por isso, ela precisa de um meio transportador, que é chamado de carreador ou de transportador. Esse transportador, ele é chamado de GLUTA4. Existem vários glúteos em algumas células diferenciadas, mas no tecido muscular e no tecido adiposo é o GLUTA4.
esse GLUT4, ele que vai transportar a glicose para dentro das células do tecido adiposo ou do tecido muscular. Temos diversos subtipos, então, desse GLUT, né? No entanto, a célula muscular, ela vai ter esse GLUT4 e a célula do tecido adiposo também, como eu já disse. Esta seria uma resposta fisiológica num transporte de glicose normal. Então, eu preciso do GLUT4, eu preciso que essas partículas de glicose sejam muito pequenininhas para que os canais de proteína abram e deixe essa glicose entrar dentro da célula para fazer o seu efeito. Mas aí que mora o perigo. Quando esse paciente não tem esse tipo de resposta normal, se o GLUT4 que está localizado internamente na célula, ele não tem como carregar essa glicose para dentro, ele vai precisar de uma ajuda. Ele precisa, e por isso ele deve, o GLUT4, ele tem que ir até a membrana da célula. Quando ele vai até a membrana da célula, ele carrega essa glicose para dentro para fazer a sua atividade. O que acontece quando a glicose ela começa a circular em grande quantidade no sangue, ela passa por diversos órgãos. Ela vai passando e vai, junto com a corrente sanguínea, ela acaba irrigando todos os órgãos. E também ela vai passar, logicamente, pelo pâncreas. Quando a glicose passa pelo pâncreas, ele rapidamente já identifica esses níveis de glicose no sangue, porque ele tem umas células lá dentro que são chamadas de células betas. E essas células betas, elas vão liberar a insulina. A insulina, ela vai viajando livremente pelo sangue e ela se liga a esses receptores que são delas mesmas, que estão livres na membrana da célula. Ela ativa uma cascata de reações, ela ativa o GLUT4. O GLUT4, ele vem até a membrana da célula, ele abre uma entrada pequena, né, ali nos seus canais proteicos, e aí a glicose acaba entrando dentro da célula e fazendo a sua atividade. Acontece que na glicemia ou na alteração glicêmica, o diabetes tipo 1, a glicose circulante que passa para o pâncreas, ela acaba não tendo insulina para ser liberada. Então, essas células acabam, no tipo 1, elas reconhecem, o próprio sistema imunológico, ele reconhece as células beta e ele não diz assim, essas células não me pertencem. Como elas não têm como carregar essa insulina ela não tem como chegar até a corrente sanguínea e o organismo acaba destruindo essas células. São chamadas então por isso que é chamado o diabetes tipo 1 de uma doença autoimune. E esse paciente ele vai precisar tomar a insulina a vida toda. No tipo 2, como a gente adquire a partir dos 40 anos, por conta da obesidade, por conta do sedentarismo e de outras alterações, como o estresse, que acabam tendo um mecanismo todo diferenciado no organismo, a resposta fisiológica, ela acontece da seguinte forma. A glicose que está circulante, que passou pelo pâncreas, o pâncreas, então, ele identifica essa glicose através da célula beta. A célula beta, ela libera a insulina, que se liga a esse receptor e vai tendo as reações, mas umas reações muito pequenas, elas não acontecem de maneira favorável. A comunicação insulina-receptor e GLUT4, onde eu tenho que carregar até a camada, a membrana da célula, onde o GLUT4 vai levar essa glicose para dentro, ela não é feita no mecanismo certo. Aí o pâncreas ele começa a liberar insulina, e a célula não está respondendo a esse momento aí que ela precisa que essa insulina seja carreada, né, para dentro da célula. Nesse caso, vão acontecer duas coisas. É o aumento de insulina na corrente sanguínea e também o aumento de glicose. O paciente vai ter, então, duas situações no diabetes tipo 2. Quando os níveis glicêmicos estão alterados, vai agir, então, o sistema nervoso simpático, vai ativar o sistema nervoso simpático,
E aí o volume de sangue vai estar aumentado, o aumento e retenção de água e sódio também na circulação. Em consequência disso, nós temos o aumento da pressão arterial. Se a pressão arterial ela se mantém muito alterada por tempos e ela se torna crônica, é aí que o paciente acaba tendo, então, como consequência do diabetes, a hipertensão. Além do diabetes tipo 1 e 2, nós temos o diabetes gestacional. O diabetes gestacional ele ocorre pelo aumento de glicose, que ele é provocado pela alteração de diversos hormônios que acontecem na gestação, que é o lactogênio placentário, o cortisol, o hormônio do crescimento, que é o GH, a progesterona e a prolactina. Todos esses hormônios alterados, eles também aumentam a resistência insulínica. E na tentativa de compensar esse aumento, a insulina ela vai ser produzida em maior quantidade. Esse mecanismo compensatório, ele acaba não sobrepondo a resistência insulínica, então resiste à resistência insulínica e a mãe acaba tendo o diabetes gestacional. Então, só para concluir que a resistência insulínica, ela nada mais é do que a produção de insulina em grande quantidade e ela não é devidamente utilizada, ela acaba ficando na corrente sanguínea e para que a glicose entre na célula para fazer a sua ação, é preciso que essas células também deixem essa glicose entrar, porém isso não acontece e as células não ouvem essa mensagem. Assim o pâncreas vai produzindo insulina até um momento que acaba acarretando alguns sinais e sintomas da resistência insulínica. Então aqui a gente vê a resistência insulínica bem no centro, por conta da ingestão alimentar inadequada, grande quantidade de carboidratos que se transformam em glicose, há uma produção de insulina muito grande, o paciente tem como sintomas o cansaço e a fome excessiva, há uma resistência periférica de insulina, porque não há o reconhecimento das células e a produção de insulina ela continua acontecendo porque o pâncreas continua liberando, aumenta o estoque de gordura e açúcar circulante. E isso fica como se fosse um ciclo, né? E que ele não tem fim. E o paciente acaba tendo, então, sinais e sintomas graves por conta dessa resistência insulínica. Sabemos que há fatores de risco para o diabetes, e sendo assim, inclui-se a idade maior que 45 anos, um sobrepeso, que é um índice de massa corporal maior que 25, a obesidade central, que é aquela cinturinha abdominal maior que 102 centímetros para os homens e maior que 88 centímetros para as mulheres, que é feita a medida na altura da crista ilíaca. Os antecedentes familiares também, mãe ou pai com diabetes, e a hipertensão arterial, onde há um aumento da sistólica e diastólica maior que 140 por 90 milímetros de mercúrio e um colesterol alterado, entre outros fatores, mas esses são os que chamam mais atenção. Então, como nós vimos lá na frente, para acontecer o diabetes tipo 1, alguns fatores genéticos conhecidos até o momento, eles podem ser responsáveis por no máximo de 65 a 70% dos casos de diabetes tipo 1 e não explicam o aumento da sua incidência nas últimas décadas. Esses dados eles estão sugerindo a importância de estudar mais os fatores ambientais no processo patogênico da doença. O diabetes tipo 1 até o momento ele não pode ser prevenido, mas estratégias como o objetivo de modular a resposta autoimune, a ciência das células tronco embrionárias, os processos de isolamento e proliferação das células progenitoras das células das ilhotas estão em evolução para se descobrir então de verdade como ocorre esse diabetes tipo 1, se existe alguma prevenção ou algum tipo de cura. Aqui eu só ilustrei com os linfócitos T, para a gente lembrar lá na frente quando eu disse que o sistema imune ele reconhece as células beta como inimigas e aí eles acabam destruindo essas células, por isso que elas não produzem a insulina no diabetes tipo 1. Mas vamos então aos sinais e sintomas do diabetes. Os principais sintomas do diabetes são a sede, que é chamada de polidipsia, a fome, a polifagia, cansaço em excesso, a perda de peso rápida, involuntária, um hálito modificado, que é chamado de hálito cetônico, porque se formam corpos cetônicos que são liberados e esses corpos cetônicos dão então essa halitose. A visão embaçada, a vontade de urinar várias vezes, que é chamada de poliúria.
O diabetes em números, ele é muito agravante, né? O sistema de saúde, ele se preocupa muito em como lidar com tantas pessoas que estão envelhecendo e com diabetes. E no mundo, mais de 387 milhões de pessoas já são portadoras da doença, 62% está aqui no Brasil e tem pelo menos um fator de risco para o surgimento do diabetes, essas pessoas. E estima-se que 46% desconhecem que têm diabetes, acabam convivendo com sinais e sintomas até que a situação se complique e ele acaba descobrindo uma situação muito mais drástica. O diabetes ele tem as suas classificações, podendo considerar uma glicemia baixa quando ela está abaixo de 70 miligramas por decilitro. Uma glicemia normal, ela varia entre 70 a 100, dependendo do momento do dia em que esse paciente fez uma ingestão de carboidrato, né? Depois do café, depois do almoço, depois do jantar. E de 100 a 126, esse paciente já é considerado um pré-diabético, então precisa já prestar atenção nos sinais e sintomas, fazer uma dieta diferenciada, exercícios físicos, deixar de ser sedentário, para que ele queime essa glicose de forma natural e não precisa então de medicamento ou evoluir para um diabetes de verdade, que acaba sendo mais que 126 mgdl. Assim que o paciente levanta da cama, ele já tem esses níveis de glicose no sangue. Os exames diagnósticos para se constatar o diabetes são vários. O diagnóstico de diabetes ele é confirmado a partir dos critérios de glicemia. Com a glicemia no plasma em jejum, tem um exame que é o FPG, que é o Fasting Plasma Glucose. Ou também é feito um teste de tolerância oral à glicose, que é o TTOAG. Vai ser medida uma glicose no plasma 2 horas após o paciente ingerir um padrão de 75 gramas de carboidrato. A medida da hemoglobina glicada, que é o HbA1c, também pode ser utilizado para avaliar o grau de controle glicêmico durante o intervalo de 3 meses. A glicemia de jejum são determinadas no plasma ou no soro. O paciente precisa estar em jejum de 8 horas, sem ingestão calórica. O teste de tolerância oral à glicose, o paciente, ele, por 3 dias antes do exame, ele deve manter uma dieta normal, evitar o fumo e exercícios extenuantes. E a glicose é determinada 2 horas após a ingestão de 75 gramas de glicose anidra ou dose equivalente, por exemplo, de 82,5 gramas de destrozol. Esses componentes eles são diluídos em 300 ml de água e vai sendo oferecido para esse paciente no decorrer de mais ou menos de 4 a 6 horas dentro do laboratório e vão se colhendo amostras de sangue para ver como que essa glicose se comporta dentro da corrente sanguínea. A hemoglobina glicada, que é o HbA1c, ela passou a ser aceita recentemente, tornando-se também uma alternativa para diagnosticar o diabetes. O diagnóstico de diabetes ele pode ser feito quando essa hemoglobina glicada ela for superior a 6,5% na corrente sanguínea. Após o diagnóstico, o paciente recebe então essa notícia, né, e acaba vendo qual tipo de diabetes ele tem. Geralmente o 1 ele acontece mais na idade infantil e o 2, né, acima de 40 anos. É preciso então que haja um controle, né, tanto no 1 quanto no 2, é preciso que haja um controle efetivo dessa glicose circulante. E essas medidas, elas também estão atreladas a algumas modificações no estilo de vida da pessoa, que é a educação em saúde, uma alimentação adequada, né, com baixo carboidrato, com baixas calorias, e uma atividade física que seja uma atividade física frequente e também disciplinada. E também essa pessoa ela vai tomar um antidiabético oral. Mesmo fazendo um tratamento, se esse tratamento ele não é feito com rigor, não há um controle e esse paciente não tem adesão ao tratamento, ele vai desenvolver várias complicações desse diabetes, que uma delas é a neuropatia diabética, ele vai ter diminuição de sensibilidade, isso vai dar chances, possibilidades desse paciente fazer lesões, principalmente nas extremidades, e lesões com dificuldade de cicatrização, onde ele desenvolve infecções, e aí ela acaba indo para o hospital com várias infecções, né, e por conta dessa neuropatia diabética.
Doença macrovascular, que é onde ocorre a aterosclerose, que são as placas de gorduras acumuladas dentro da circulação, principalmente do coração. Doenças microvasculares também, que é a redução do fluxo sanguíneo capilar. Doenças renais, que é a dificuldade da filtragem renal por conta do peso e do volume da glicose e também da sua forma, né, da sua célula, e dela ser uma célula diferenciada. Doenças cardíacas e acidente vascular encefálico, retinopatia diabética, catarata e glaucoma e comprometimentos dentários. Muitos pacientes têm gengivite, têm perda de dente por conta de acúmulo de glicose e ele também não tem essa orientação, ele não sabe, ele não conhece e dificilmente ele vai procurar um dentista e acaba complicando a sua vida e o nível de infecção, as chances de infecção é muito maior. Essa relação são dos medicamentos orais para diabetes. São muitos medicamentos, eles são divididos em várias classes de medicamentos para o diabetes, e aqui também tem como tomar, como agem os efeitos colaterais, por exemplo, as biguanidas, que é a metformina, é uma medicação muito comum. Então, o paciente tem, né, que tomar 3 vezes ao dia, preferencialmente junto às refeições. Ela vai diminuindo a glicose liberada pelo fígado, mas ela traz alguns efeitos colaterais, entre eles desconforto abdominal e diarreia. Muitos pacientes, eles acabam tendo isso mesmo, eles reclamam muito dessa inconstância intestinal, acaba tendo muito mais propensão à diarreia. As sulfonilureias, que ela é tomada 2 vezes ao dia, também junto às refeições, ela vai estimular o pâncreas a liberar a insulina, mas ela pode ter o paciente pode ter uma hipoglicemia e pode ganhar peso tomando esses medicamentos, né, que é um efeito colateral. As meglitininas, que ela é tomada também 3 vezes ao dia, pode ser tomada com as refeições, se o paciente ele não fizer uma refeição adequada, ele não pode tomar esse medicamento porque ele vai ter uma hipoglicemia ao longo dos efeitos colaterais e também ele tem que perceber que ele pode ter um ganho discreto de peso. Essa droga ela estimula o pâncreas para liberar a insulina logo após uma refeição. Ainda sobre os medicamentos orais para o diabetes, tem as glitazonas, que é tomada só 1 vez ao dia, ela tem muito maior sensibilidade aos efeitos da insulina, mas essa droga ela traz como contraindicação, aliás, como efeito colateral, uma retenção hídrica, pode causar anemia, o paciente pode ganhar peso, pode ter uma insuficiência cardíaca e também maior risco de fraturas. Os inibidores de alfa-glicosidase, que é a arcabose, ela pode ser tomada 3 vezes ao dia, ela traz um retardo na absorção dos carboidratos, então dessa forma ela mantém a insulina sob níveis mais controlados. Ela causa meteorismo, que é aqueles gases intestinais e flatulência, diarreia, que acaba tendo um desconforto gastrointestinal grande e os pacientes também referem muito isso. As gliptinas, que são os inibidores de DPP, 1 ou 2 tomadas ao dia. Elas causam aumento da secreção de insulina. Os mais comuns, como com efeitos colaterais, é a faringite, que é a infecção de garganta, a infecção urinária, náuseas e cefaleia. Então vejam que todas essas drogas, de uma forma ou outra, elas acabam tendo os efeitos colaterais e que se o paciente ele não perceber isso, ele pode desenvolver esses efeitos colaterais e acabar tendo outras complicações lá na frente. Essas drogas têm que ser muito bem controladas, o paciente tem que ser muito bem orientado para receber essas medicações e estar ciente dos efeitos que podem ocorrer durante o tratamento. Hoje temos também para o tratamento do diabetes tipo 1 vários tipos de insulina. Aquelas que têm um efeito rápido, elas começam a ter efeito em 15 minutos, no máximo 1 hora ela já atingiu o seu pico e a duração da corrente sanguínea é de 2 a 4 horas. A ultra rápida, que é muito conhecida, que é a Lispro, Asparte e Glulizina, ela faz esse tipo de efeito rápido. Num efeito curto, que ela é rápida, mas não é tão rápida como a anterior, ela age em 30 minutos, ela já começa a fazer o efeito e ela faz um efeito, o seu pico é de 2 a 3 horas e ela fica na corrente sanguínea entre 3 a 6 horas.
Aquela que tem o efeito moderado, que a gente já conhece, que é a INPH, que é muito mais comum, o seu efeito começa de 2 a 4 horas, o máximo de efeito de 4 a 12 horas, mas ela circula em 12 a 18 horas na corrente sanguínea. Um efeito prolongado, a gente tem a detemira, a glargina e a decludeca, que ela demora várias horas para começar a fazer o efeito e ela fica circulante de 24 até 48 horas na circulação. Todas essas insulinas são muito perigosas porque se o paciente ele não se alimenta, ele pode ter um efeito contrário e ao invés de diminuir a glicemia, ela vai cair de uma forma muito intensa e ele acaba desenvolvendo a hipoglicemia. Com a insulina tem que ter vários cuidados no ambiente hospitalar, são os horários que são colocados pelo enfermeiro aprazado, pelo enfermeiro ou farmacêutico, as doses têm que estar corretas. Esse paciente não pode estar em jejum para receber a insulina. É feita uma dupla checagem, a insulina é colocada na prescrição, é passado então um sinal de alerta com uma caneta de outra cor. Quando o técnico de enfermagem ele vai realizar a dose de insulina, ele observa que tem um chamado ali, um alerta. Então, ele tem que chamar um colega e fazer a dupla checagem. A dupla checagem é um profissional com o outro, indo até o refrigerador, pegando essa insulina, fazendo a sua medição correta dentro da seringa e comparando um com o outro se ele realmente está colocando a dose certa de insulina na seringa. Essa dupla checagem, ela também envolve a responsabilidade do profissional que vai fazer a aplicação da insulina e ir até o leito e conferir com o paciente o nome, a data de nascimento e dizer para o paciente o que está sendo feito. E também confirmar e checar e ver a evolução dessa insulina, que seria uma série histórica, para saber se ele já não está fazendo uns picos de hipoglicemia ou de hiperglicemia. Tudo isso é registrado em relatório para que todas as equipes tenham ciência de como está o comportamento desse paciente diante da medicação, diante da insulina que está sendo aplicada. Mas o que seria o uso racional desses medicamentos para diabetes? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, entende-se que o uso racional de um medicamento é quando o paciente que recebe esse medicamento, ele acaba tendo condições clínicas para receber essa medicação em doses adequadas, de acordo com as suas necessidades individuais, por um período determinado de tempo, de forma adequada e com menor custo para si e para a comunidade. Esse é um conceito de uso racional de medicamentos, de qualquer que seja a sua ação. Quanto ao uso racional de medicamentos para o diabetes, os indicadores para o uso racional, eles expressam medidas que vão da adesão ao tratamento, a automedicação, os cuidados com os medicamentos e principalmente a educação em diabetes. Então, a medicação ela tem que ser dada, tem que ser administrada de forma correta, com a dose correta, na hora correta, para o paciente correto, com uma automonitorização. Esse paciente ele tem que entender todo o processo de saúde e doença, ele tem que entender a necessidade da medicação que ele está recebendo, para que ele faça uma adesão correta desse medicamento. Ele, além disso, precisa cooperar, fazendo o quê? Um tipo de atividade física, uma alimentação correta, uma alimentação balanceada, para que esse medicamento ele faça uma ação favorável. Então, os indicadores de uso racional, eles envolvem tudo isso. Tudo isso faz parte de uma educação em diabetes. Se o paciente ele não tem uma conscientização sobre o que ele está fazendo com a sua saúde, em favor da sua saúde também, ele não vai entender que o medicamento que ele está tomando, ele é essencial para que ele tenha uma vida com qualidade. Então, quando se fala em uso racional de medicamentos para o diabetes, a educação ela é o ponto-chave para isso. Precisa haver uma comunicação efetiva dos profissionais de saúde com o paciente. Ele tem que ser explicado quanto aos efeitos desse medicamento, em que momento esse paciente deve tomar esse medicamento, porque vai interferir na rotina de vida dele. Ele precisa se programar, ele precisa ter maior atenção
para que ele entenda que esse medicamento deve ser tomado de forma correta. Falar uma linguagem fácil e acessível, tirar as dúvidas dos pacientes, porque eles não conhecem o medicamento, de repente é uma situação nova que está começando agora, ele descobriu um diabetes e ele precisa entender o que está acontecendo com ele, essa transformação fisiológica, e que esse medicamento vai ajudá-lo, mas para isso, essa pessoa que interage com esse paciente, ela precisa ter uma linguagem acessível e fácil, para que haja um entendimento eficaz. A disciplina e falar com esse paciente que ele muda um pouco o seu comportamento agora, tem que ser disciplinado para medicar-se corretamente no horário certo, para ver também esse medicamento se não passou do prazo de validade, como ele deve se medicar, se é antes, se é depois da alimentação, para que ele não tenha efeitos colaterais muito graves, né, que é tomar de forma errada, não se alimentar direito e acabar indo internado por uma hipoglicemia severa. Observar sinais e sintomas e também as interações medicamentosas, o paciente tem que ser orientado quanto a isso, porque os antidiabéticos eles trazem algumas alterações, como a gente já viu lá na frente, e ele precisa entender que ele está sujeito a ter esses efeitos colaterais. Tudo isso faz parte de uma comunicação efetiva do profissional, seja ele o médico, seja ele o enfermeiro, o farmacêutico, que está diretamente ligado com esse paciente. Ele precisa informar esse paciente de todas essas situações para que ele faça um uso racional desses medicamentos, entendendo a situação que ele está passando e entendendo como esse medicamento pode ajudá-lo a ter, então, uma vida mais saudável, uma vida controlada. Sendo assim, a realidade ela evidencia que o uso irracional ou inadequado de medicamentos é um dos maiores problemas em nível mundial. A gente acha que acontece só no nosso país, mas acontece a nível mundial. Geralmente o diabetes ele acaba em uma determinada época ficar um pouco indisciplinado, e não seguir as orientações médicas, não reconhecer que o medicamento tem que ser tomado no momento certo, na situação adequada, e acaba tendo comprometimentos graves. É preciso então que haja uma conscientização de todos os profissionais da área da saúde para que atuem com eficácia e competência para controlar esses medicamentos, ou seja, que esses medicamentos sejam utilizados de uso racional. Vai depender então de muita comunicação, muita orientação e muita educação em diabetes para que isso aconteça. Essas são as referências que eu e a Mari pesquisamos para o nosso trabalho. Nós agradecemos a atenção de todos vocês e tenham um bom dia.